Salve, salve! Você que nos acompanha no episódio número 48 do NinjaCast. NinjaCast é um episódio número 48, um podcast leve, inteligente e propositivo. Por que propositivo? Porque você sabe que o que falou aqui virou manchete. Com toda certeza, né, João Gabriel? É isso. Mais um episódio? É isso aí. Mais um, né? 48 episódios. E episódios que estão repercutindo do Elton René, além da nossa canopla, da nossa espuminha, repercutiu muita coisa, foi conteúdo aqui, não foi não? Aquele corte do bispo deu o que falar, né? Deu o que falar. Muita repercussão, muitas curtidas, né? Praticamente eu tinha visto lá mais de 8 mil cliques, literalmente, né? A visualização, né? Do views, literalmente lá. Essas linguagens tecnológicas, Juliana Lemos, eu não sou muito apropriado, não, mas a gente vai aprendendo com tecnologia da informação. Exatamente. Sou ninja da época das antigas. Mas são visualizações que são significativas, né? Nas redes sociais. Isso, muito. No NinjaCast Oficial, no canal do YouTube, isso que é mais importante, né? Exatamente. E um outro ponto interessante, como é que o pessoal faz para seguir a gente, meu caro João Gabriel? No Instagram e no TikTok é NinjaCast Oficial. No YouTube, eu acho que vamos mudar o nome do YouTube, tá única diferente. Também o NinjaCast PB, vamos botar um oficial lá também para facilitar, o Made né? in Paraíba, né? O nosso Exato, querido... é o Made in Paraíba. Made in Paraíba. E também estamos disponíveis também disponibilizados no Spotify, Amazon, né? E Google Podcast que tá migrando. Eu vi a notícia essa semana que o Google Podcast vai deixar de existir, cara. Eita, que situação complicada. Estão migrando, vai ser outra marca, né? Estaremos mas literalmente... O conteúdo vai existir, só vai mudar a marca. Literalmente estaremos na nostalgia, né? Exato. Por falar em nostalgia, estamos hoje recebendo novamente o NinjaCast, após ele foi o episódio número 2. Número 2. Querido Julian Lemos, obrigado por ter vindo aqui ao NinjaCast, grande Julian, amigo, uma pessoa de nossa estima. Obrigado por ter comparecido, né? Meu nome, de João Gabriel aqui no NinjaCast. Não poderia faltar, né, Ninja? Somos amigos e confiando no seu profissionalismo, também aqui ao lado de João Gabriel. O maior prazer do mundo estar aqui, falando sobre qualquer assunto que vocês quiserem. E com certeza eu vou trabalhar para que seja o mais assistido mais uma vez. Por falar em qualquer assunto, vamos fazer logo uma pergunta inusitada. O que mudou na vida de Julian Lemos depois do mandato de deputado federal, né? A gente já está agora no mês de outubro, né? Praticamente. Isso. E o que é que mudou em 10 meses, praticamente, do fim do mandato para cá? Qualidade de vida. Qualidade de vida, ela volta, né? Assim, eu estou aos poucos retornando à qualidade de vida. E paz é incompatível, poder e paz. Você não tem condições de ter a mesma coisa sempre, as duas coisas juntas. E muita gente voltou a conhecer o Julian, que sempre foi. Porque a política, ela lhe esgaça muito, ela lhe estressa bastante. Muita expectativa em cima de coisas que as pessoas não compreendem, porque muita gente acha que um deputado pode tudo, ele não pode tudo, ele pode muito, mas tudo ele não pode. E a minha saúde mental, coisas simples que eu queria fazer, não estava conseguindo fazer. Logicamente, é muita honra para mim, foi muita honra para mim ter representado a Paraíba no Congresso Nacional, mas existe vida após a morte, eu acredito, e aí existe vida após um mandato de deputado federal também. Muita gente acha que não. Por quê? Porque acha que aquilo ali, a pessoa, quando se torna um deputado, é um mar de rosas, né? E na realidade não é. Não é. Existe muita expectativa, existe um trabalho. São duas vidas, Henrique. Você tem a sua vida pessoal, que você tem que abrir mão. Eu não sei o percentual aqui, não sei se é 50% ou mais, mas você passa a ter uma vida pública. E como tal, você tem muito mais responsabilidade sobre o que fala, sobre as suas ações. A gente vive em um momento, principalmente agora, né? Pelo menos assim, eu sou um cara de 48 anos, mas eu nunca vi hoje quase tudo que você fala ou é mal compreendido, ou as pessoas entendem como querem. Parece uma rede de Wi-Fi, cada um numa frequência diferente, recebendo tudo o que pode imaginar. Então é muito difícil você ser um parlamentar, a não ser que você esteja em duas polarizações. Ou você se omite, ou você se torna, não vou dizer um cão raivoso, mas você se torna uma pessoa que tem que estar polarizando em todo momento. E isso é cansativo, isso não é o meu estilo. Eu entrei na política sem nenhuma obsessão, me tornei um parlamentar muito atuante. Isso foi ignorado, eu não fui julgado pelo meu trabalho, fui julgado por críticas que eu fazia ou não, embora tenha sido o deputado que mais apoiou o antigo governo, mas era julgado por vários fake news, né? Briga, não sei de quê, brigou com o presidente, traiu aquela coisa toda, e o trabalho que importava ninguém olhou. Essa é que é a realidade. E alguns foram conduzidos ao poder exatamente por um teatro,
um discurso de salvador da pátria que, na realidade, na política não existe. Você começa o dia, cada um dizendo que é uma coisa. No final do dia, isso já fica morno. E de noite só interessa o resultado. Esse negócio de dois lados lá em cima não existe. Esqueçam, não existe. Vou fazer outra pergunta interessante. Como é que tá a tua vida, Júlia Lemos? Assim, você falou desse ritmo de adrenalina, né? Essa rotina, né, João Gabriel? Que a vida de parlamentar não é fácil, né? Mas como é que tá a tua vida? Júlia Lemos agora está tentando cuidar agora da parte intelectual também, é? Na realidade, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a empresariar, ser empreendedor, onde tudo que eu consegui foi isso, através do meu trabalho desde meus 16 anos. E todos os meus filhos fazem faculdade, eu já tenho um filho formado, inclusive, e eu tinha um desejo de fazer psicologia. Tá? Já era algo que eu viajava muito, digamos assim, na questão do comportamento humano. Eu sempre fui um observador do comportamento humano, da mente humana, ali na minha intimidade. Minha filha passou a fazer psicologia, e por que não fazer? Isso é algo que eu tenho muita afinidade, e até a própria política me fez me conectar demais com as pessoas. Eu tive acesso, por exemplo, através de uma bandeira que eu defendia, que para mim, muito importante, foi a única coisa, Henrique, que me deixou, digamos assim, triste. Não continuar o trabalho que eu fazia em relação ao combate à exploração sexual infantil e combater realmente esse crime. E isso me fez ter uma visão muito mais ampla sobre esse dano e, sabe assim, terrível no meio da sociedade. E a psicologia me fez entender isso. Me faz entender também o porquê dessa polarização, desse radicalismo. Então eu ingressei na faculdade de psicologia, que eu posso dizer, estou encantado e me reinventando. Está se reinventando em relação a que aspecto? Porque, por exemplo, veja, Júlia, o campo de psicologia é um campo que a gente conhece, a essência, você tem o filosofia, mas a psicologia... Exatamente, é um campo filosófico também, mas é uma ciência do comportamento humano, onde você... Só para você ter ideia, Henrique, nós vivemos em um país que tem um dos maiores índices de suicídio do mundo. Tá? É verdade. Só para você ter ideia. Não é divulgado, mas a classe médica, por exemplo, é uma das profissões que mais tem isso. Segundo, se eu não me engano, é a questão dos policiais. E a terceira, em termos de proporcionalidade, ocorre muito na questão dos adolescentes. As doenças psicossomáticas e sobretudo, a questão da depressão, da ansiedade, é o mal do século. Tudo está aqui. E é um campo que as pessoas ainda não se deram conta. Tá? Você vê, eu costumo dizer isso, inclusive tem vários cortes em alguns podcasts, existe uma normatividade na sociedade, que também é um mal muito grande aí nos próximos anos, onde você tem que se tolher, você tem que se moldar para viver em certos grupos. Tá? Isso ocorre, por exemplo, no campo entre aspas, da beleza. Quanto você tem que ter a boca assim, você tem que ter o rosto assim, você tem que ser assim, senão... Os padrões de beleza, Os padrões de beleza. E quanto mais você busca isso, e todo o excesso, tá? Isso aí a psicologia fala, todo o excesso esconde uma falta. Aí do outro lado, nós tivemos aí o exemplo, por exemplo, dessa polarização política, e sobretudo na época da pandemia, muita gente não via nem falar em psicólogo, vocês viram a importância disso. Pessoas entrando em pânico, e entre vários fatores. E essa condição, sabe, de sofrimento, a psicologia é quem consegue atuar. Tá? Se você tiver um problema no seu braço, na pele, no coração, o médico que opera um japonês, um chinês, o coração é uma veia, é uma coisa só, né? Enfim, a psicologia não. Cada pessoa, ela tem a sua subjetividade. Cada pessoa é um universo diferente. Não existe a cabeça de ninja ser igual à minha, porque tudo isso vem sendo construído desde meses na barriga da mãe. Então, quando você brota, amigo, velho, você não sabe o que é que tem ali dentro da sua cabeça. Aí tem pessoas que realmente não sabem lidar com essa normatividade que existe na sociedade hoje, e isso vai trazendo, o que é doença psicossomática? São doenças que se somam, elas vão se somando, aí vem a questão da ansiedade, da depressão, que quase todo mundo ou já teve ou conhece alguém, né, que já entrou num abismo desse aí, para sair não é fácil, sem a ajuda de um profissional. Vou falar de um episódio que aconteceu comigo com o Júlia Lemos e com um colega da empresa, que eu não vou citar o nome. O colega gostava muito do trabalho de Júlia, isso acho que foi no começo do mandato. E esse colega de imprensa achava que poderia ser aproveitado em Brasília.
E nós estávamos sentados no restaurante ali no Canelo, aqui um mano forte abraço Uma pra pessoa Fábio, boa. né? Um jornalista bom, pessoa conhecida. Aí estava lá no Canelo, de uma hora para outra, o jornalista explodiu, viu, Glaubinho? Surtou Foi e mesmo? queria brigar com o Júlio Lemos. O que, rapaz? Você não é assim? E eu no meio, calma. E os dois, meu amigo, foi uma situação, assim, que eu disse assim, meu irmão, eu não acredito que eu estou vivendo isso aqui, não. Agora, se tu vê o jornalista, o Muque não dá metade no braço do Júlio Lemos. Tá vendo? Agora queria brigar, queria, para juiz de fato. E você viu que eu peguei e mantive a calma depois, né? E assim, eu fiquei sem reação porque eu realmente tenho muita estima por ele. É uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu ajudei bastante, mas de alguma forma ele entendeu que poderia ser meu tutor após a eleição. E não era assim, né? E passou a ter um certo ciúme. Depois eu me encontrei com ele em determinado local, dei logo um abraço nele, chocou, mas de fato eu não consigo, cara, embora eu seja um cara assim muito enérgico, digamos, mais forte, tá, essa aparência, mas eu não consigo guardar no meu coração mágoa nem ódio. Isso aí você não vai ver. Você vai ver, sou um cara que eu... Então, quando eu vi ele vivia, de certo modo, aprisionado, sabe? Ele usava as ferramentas de comunicação dele sempre para me alfinetar, era grosseiro, muitas vezes chegou a ser até um pouco leviano. Mas assim, que bom que passou isso, não é? E eu estou bem. Mas foi uma situação inusitada. Foi até porque... E eu tendo que apartar. O Ninja apartando a briga. Eu tentando apartar. Não, e Ninja, assim, Não, pelo ainda amor bem de que eu Deus, tenho uma pô. testemunha, Foi é uma pessoa, uma testemunha que nós ficamos... Mas foi um dos episódios mais lamentáveis que eu pude presenciar na minha vida. Para você ver como as pessoas... E né? era uma conversa civilizada, a gente tava conversando... Mas depois disso, rolou algum pedido de desculpa, alguma depois reaproximação? Depois. Não, Agora, assim, de minha parte, eu simplesmente coloquei um limite de só, cara, infelizmente não dá para caminhar. E dali em diante essa pessoa passou a me retaliar no portal dele, mas na realidade era só o que ele podia fazer. Não podia fazer mais nada, tá? Só era isso. Então passou a fazer isso, parou de fazer, e depois me encontrou em uma festividade, e eu fiz questão de abraçá-lo, e eu vi nos olhos dele, assim, que parece que eu libertei ele, cara. Eu libertei ele, porque ele achou que eu ia... Eu digo, vem cá, meu irmão, dá um abraço aqui. Porque não era o meu alvo, não tinha incompatibilidade comigo e com ele. Foi mais ou menos, digamos assim, não sei se foi uma crise de ciúme. Era algo que realmente... Né, é uma pessoa que eu tenho o maior carinho mesmo, cara. Eu acho um batalhador, mas infelizmente foi infeliz. interessante essas histórias da vida, né? Porque assim, quando muitas pessoas achavam que Julian poderia explodir, teoricamente, até fisicamente, Julian recuou, né? Julian teoricamente ficou sem reação, mas não teve nenhum tipo de agressividade. Né? Eu não tenho como pegar, assim, a força do homem na minha cabeça é para proteger o mais fraco. Né? A força bruta do homem é proteger o mais fraco. Ou então, que prazer eu teria em revidar, por exemplo, o cara altera a voz para mim, o cara é menor, toca em mim assim de repente. Se eu vou partir para cima dele, não tem chance, cara. Então, que vantagem eu tenho? Não tem defesa nenhuma, não seria interessante. Seria um ato de covardia de minha parte, embora eu tenha compreendido que seja um momento de fragilidade emocional dele. Agora, os ataques, pessoalmente, são piores do que os ataques nas redes sociais? Quais são os... Pessoalmente, eu nunca tive um ataque. Não? Não. Eu nunca tive o desprazer, né? E nesse ponto, eu já, assim, eu nunca tive alguém que me encontrasse no restaurante para ser desaforado comigo. Nunca encontrei. Agora, a rede social... Mas já foi jurado, já fosse muito Já jurado. fui jurado, eu já tive em plena campanha a pessoa dizer que tinha votado em mim e que se me pegasse me dava uma facada no pescoço. Já tive gente dizendo que ia me esperar no aeroporto para jogar ovo em mim. Eu digo, à vontade, amigo. Porque aí a lei me dá direito, tanto à legítima defesa como à minha integridade física. Não teria problema. Agora, eu, assim, digo isso de coração. Todo, né, nesse caso, o bolsonarista em si, ele é nato, ele tem um perfil de Bolsonaro. Pô. Lembra do Bolsonaro no dia 7 de setembro de 22 de setembro, foi... 22 não. Não, 21, 7 de setembro de 21. O povo achava que ele dá um no golpe dia naquele 7, meu irmão, era um terror com o Xandão. No dia 8, fino, parecia ninja correndo pro banheiro. Não era? Então, assim, esse perfil, geralmente assim, tem que estar em bloco para poder lhe atacar, né? Eu jamais admitiria, tá? Não estou dizendo que sou um cara que curta a violência, não, mas eu no meu lugar, eu lá com minha esposa, minhas filhas, seja o que for, o cara chegar para tirar uma onda, amigo, só se for um dia de muito azar dele. Entendeu? Não fale comigo, me deixe no meu canto. Até porque eu já não sou mais parlamentar, estou na minha,
Então, sou um cidadão comum. Então, o meu quadrado, amigo velho, deixa eu lá. Mas falando um pouco Até porque, irmão, o cara jantando, almoçando, o cara interromper a comida do outro, não é bom. E pra perturbar, né? Não é bom. Rapaz, aproveitando esse gancho da saúde mental, da tua saída, da saída da vida pública oficialmente, por causa da perda do mandato, você falou aí sobre o lance de tentar buscar a paz, né? A saúde mental, a paz isso mental, é muito importante. isso é muito importante. E você começou a estudar psicologia e viu que para isso atingir, às vezes, a gente precisa sair um pouco da caixinha, sair um pouquinho da rotina ali que você estava. Você precisou fazer alguma coisa para poder descansar a mente e tal, curtir um pouco sua vida, nova rotina. O que é que você gosta de fazer nas horas vagas para poder tentar respirar um pouco? Olha só, quando eu terminei, né, o nosso mandato, um mandato que são números e também são registros na mídia nacional, como o Congresso em Foco, que me fez ficar entre os 100 deputados mais bem avaliados, e aqui na Paraíba, por 2 vezes, em primeiro lugar, o deputado mais bem avaliado, e quando terminou o período de 4 anos, dos 15 parlamentares, eu fiquei entre os 4 parlamentares, entre os 3 mais bem avaliados. Eu sempre fui um camarada que frequentei a academia. A academia, ela tem primeiro, é o que está mais próximo do elixir da juventude, é a academia, tá? A academia, quando você pratica exercício, há conexões neurais profundas, aonde, principalmente quando se trata de exercício de perna. Tá? Então, isso me ajudou, principalmente, a restabelecer a minha questão hormonal, que terminei o mandato e a própria campanha muito debilitado no sentido de, por exemplo, remédio de ansiedade, o sono não era mais legal, eu terminei pré-diabético, coisa que eu nunca fui. Tá? E muita gente acha que não. Porque realmente você dorme mal, come mal, estresse, né? telefone toca você, por exemplo. Há muito tempo meu telefone já não tem aquele barulhinho de chamada, é vibrando. Não consigo ouvir celular. Me dá um pânico, no sentido de, não digo pânico, mas me deixa muito estressado. Então eu terminei uma campanha realmente com a minha saúde muito desgastada. Então eu pratico academia, eu procuro ler sobre os temas que eu gosto muito de psicologia, eu gosto de história, eu gosto de geopolítica, eu adoro ver a questão de metafísica, esse tipo de coisa. Eu sou um camarada que busco ser mais espiritualista cada vez mais, porque isso me torna uma pessoa melhor. Dificilmente hoje uma pessoa não me encontra em um lugar e diz, cara, tu tá diferente, tu tá mais novo e tal, mas é porque aquela tensão, Ninja fez uma observação, encontrava Juliano estava sempre, mas o próprio ofício faz isso. Era um embate, né? Era um embate, só que bem mais tranquilo. Estado de alerta o tempo inteiro, né? Exatamente, o termo é esse, estado de alerta. Por exemplo, você não tem como, amigo, esqueça, antes de qualquer coisa, você tem que preservar um bom sono. Se você não tem sono, por exemplo, se você dorme de 10 horas da noite, cada hora do seu sono equivale a 2. Então, se você dorme de 10, quando você chegou a 11, parece que já dormiu 2. Chega de 11 à meia-noite, já é 4. E por isso que, às vezes, quando você dorme cedo, você acorda de 4 horas da manhã, de boa, tá? E, geralmente, entre meia-noite e 2 da manhã é onde produz a nossa questão hormonal, a nossa testosterona, o hormônio do sono, aquela coisa toda. Quando você quebra isso, você parece que dorme, você fechou os olhos, mas parece que você deixou o carro com o motor ligado na garagem. Você chega de manhã, o motor está quente. Então isso, meu irmão, 1 noite, 2 noites, 3 noites, 4 noites, isso vai lhe acabando. E eu procurei, de forma inteligente, restabelecer essa minha questão de saúde mental através da academia, que eu pratico quase todos os dias, dificilmente eu não vou, tá? Passei a estudar, principalmente psicologia, e focar a minha visão para meus negócios, que eu tinha parado durante 4 anos. Então você ainda voltou para empresariar? Ainda não, mas eu estou me movimentando, até porque eu tenho um boleto para pagar, tá? E de forma muito mais leve, né? Tinha coisa, só para você ter ideia, Ninja, antes de me tornar deputado, eu já conhecia 26 países. Depois de deputado, eu não consegui fazer uma viagem, cara. Eu ia no máximo aqui em Pipa, tal, porque era na preocupação, você não podia, sabe como é que é? Sempre você fica dando satisfação de que, cara, antes de ser deputado, eu podia comer uma lagosta. Se eu fosse comer um rabo de um camarão, um canto, um espetinho, dinheiro do povo. Então você fica toda hora nessa cobrança de vida pública, que na realidade isso não importa. O que importa é o resultado. Ninguém quer saber do resultado, tá? Então é um carro que eu gostava de ter, passei a não ter, exatamente pela satisfação que você tem que dar às pessoas. Então eu simplesmente tive que me reorganizar como pessoa, porque também isso influencia a sua família. Tá? Então não adianta eu pegar ser o cara foda como deputado, a minha família não ter, por exemplo, eu não sabia mais nem o cara levar um filho numa escola, cara.
Entendeu? Você sabe, isso é um curto espaço de tempo. Nunca, assim, vai durar muito pouco esse negócio de parede riscada por filho dentro de casa, né? Você quer medir a felicidade de uma casa, você veja o sofá. Se o sofá for sujo para um menino, a casa tem sossego. Mas se for tudo arrumadinho, cheio de menino, tem alguma coisa errada. Então isso eu sentia falta. Tá? Tem quantos filhos? Eu tenho 6 ao todo. 6 filhos. Tá? Eu tenho uma filha casada e tenho mais 2 meninos, né? E tenho uma menininha de 3 anos que nasceu... Esse é o xodó. É o xodó. Isabela, 3 anos? Exatamente. E tem uma menina de 11, tem uma de 19 que faz psicologia também, tem o Miguel que faz direito e tem o Gabriel que faz educação física. Rapaz, eu pensei que o meu era muito, tenho 3 filhas. O homem tem 6. Mas assim, é algo que me dá muito prazer, Claro. é trabalhoso. Eu sei disso. Filho não dá lucro, não dá lucro, entendeu? Mas faz parte da minha missão primordial. A minha primeira missão é essa, tá? Então eu estava cuidando muito de coisas de terceiros, mas estava sendo muito ausente da minha O família. casamento também não estava tão legal. Ninja, você fica ausente, você não tem como, cara. Você passa 3 dias em Brasília, você chega em interior. Aí toma apertar a mão. Cara, você não tem noção. E a casa da pessoa, bicho? Não, é sábado, domingo, o cara encosta, se você não atende o telefone, o cara, fulano tá na porta e não tem jeito. É isso aí, vida de política é isso aí. E tem gente que acha que por ganhar igual um juiz de direito, a sua vida, você tem que anular a sua vida, não é assim. Entendeu? Pelo menos dentro daquilo que eu me proponho como parlamentar, para mim foi muito desgastante. Júlia Lemos tem dívida para pagar? Relativa à campanha? Tá, quer saber se ele tá no Serasa, bicho? Não, assim, do mês eu devo ter a energia. Não, o período político. A política ele deixou alguma dívida? Não, Ninja, assim, não me deixou com dinheiro não, mas também devendo não, entendeu? Eu, assim, principalmente as minhas bases, as pessoas que trabalharam, ficou tudo redondinho. Não se preocupe não que se tivesse, estava no meio dos blogs já rodando há muito tempo. Tava botando por cima, né? Não tem perigo não, meu irmão. Agora, você colecionou muitos inimigos, né? Muita gente que é seu inimigo. Mas você exatamente. Principalmente ligado à área bolsonarista, né? Não tem, assim, eu não tenho um inimigo, né? Inclusive, uma das pessoas, não vou citar nome porque seria indelicado da minha parte, uma das pessoas assim que eu jamais imaginava me ligou faz mais ou menos uns 15 dias, né? Ligou para mim, eu não tinha um número mais dele, oi, não vou nem dizer o nome, senão você reconhecer. Eu acho que eu vou botar a foto dele aqui. Aí chegou, não, aí quando chegou, falou para mim, aí disse, rapaz, tudo bom? Eu digo, tudo bem, aqui é fulano. Eu digo, oi, rapaz, tudo bom? Aí ele, olha, eu estou me lembrando do dia que eu fui no seu gabinete. Do jeito que você falou, aconteceu. Do jeito que você falou. É um parlamentar e do jeito que você falou, aconteceu. O presidente Bolsonaro é um caba sem palavra mesmo, diz Léo. Eu digo, oxe, ele fez comigo, tu acha que não ia fazer contigo, não? Eita! Relaxa. Aí de boa, mas continua aí, faça seu trabalho. Se você puder lhe dar um conselho, não me pergunte quem é não, que eu não vou dizer não. Não vou perguntar não. Se você quiser um conselho meu, faça o seu trabalho, não é? Porque o preço é alto, viu, meu irmão? Para você ser você. Juliano, tu, depois de refletir essas coisas todas, da tua mudança, tu teve que se expor, mudou de vida, acho que de 180 graus, né? Oxe, você entrar na 1000%, cara. Tu fazia tudo de novo? Diferente. Eu tinha feito diferente. O quê? Por exemplo, se eu pudesse voltar em 2018, assim que eu fui eleito, eu realmente assim tinha saído em silêncio de perto de Bolsonaro. Porque o que é que acontece? Quando eu ampliei a minha visão, meu campo de visão, você expande sua mente, se torna uma espécie de prisão interna, você não conseguir falar. Por exemplo, a verdade, ela não é tão importante para as pessoas que buscam a verdade. Por exemplo, se a verdade chegasse e resolvesse o problema, estava em ordem. Só que ela chega e não resolve. Porque as pessoas hoje, elas têm o quê? Elas têm castelos de ilusões e elas têm pavor de ver esses castelos ruírem. Porque ali é onde ela firma a crença dela. As pessoas não querem evidência, você já notou? Elas querem evidência. Aliás, elas não querem evidência, elas querem crença. Tá? Então não adianta você mostrar isso, não quer saber. Por quê? Porque ali é um ídolo. Ninguém quer saber. As pessoas elas buscam exatamente viver nessa energia de crença. Eu tenho observações que se eu for falar aqui, quem escuta não quer nem saber, porque acha já que eu estou falando mal do Bolsonaro. Mas vamos dar um exemplo. Só um pensamento básico. O que é que Bolsonaro falava? Soldado que vai em uma guerra e tem medo de morrer é um covarde. E ele dizia, primeiro vocês vão na frente, isso é frases dele, e eu vou atrás.
Na primeira oportunidade, o cara foge do país. Aquilo ali foi uma atitude covarde, na minha opinião. Pode ser que você diga, não, ele fugiu do país. Agora no final do governo. Exatamente. Botou o povo para ir para a rua na esperança, e ele não adianta dizer que não estava por dentro daquilo, porque ele, na realidade ele concordava com aquilo, e ele sabia que não ia dar certo. Ele sabia que não ia dar certo. Mas ele deixou as pessoas sofrerem, as pessoas foram presas. Tem pessoas que confiaram na liderança dele, eu vou citar aqui 2 nomes. Anderson, que foi ministro da Segurança. Da Justiça? Da Justiça. Nossa, Homem de bem, cara bem casado, cara muito leal ao presidente, e um dos ministros que mais falava a verdade para ele. O cara está com a vida acabada. Na prisão, né? Não, ele saiu da prisão. Ele está com a vida destruída. Anderson é um cara depressivo, entendeu? Delegado, né? Com risco de perder o emprego, exatamente, entendeu? delegado. Vive hoje de muita generosidade de amigos, ok? Estou dando um exemplo, tá? Se você for partir para um camarada assim que, para mim, foi uma das piores decepções e através dele foi criada uma fake news muito grande, numa história de uma gravação, de uma conspiração contra o presidente que nunca existiu, que foi o Daniel Silveira. Daniel Silveira, ele está no limbo, amigo. Ele está no limbo. Ele já disse aí que foi jogado para lá. Por exemplo, o tal do Queiroz. Todo mundo sabe falando de Queiroz. Né? Queiroz deu uma declaração dizendo que hoje era leproso para a família Bolsonaro. Esse é o estilo Bolsonaro de ser. Recentemente aqui na Paraíba, você vê, Bolsonaro não tem amigo na Paraíba. A única pessoa que ele tinha como amizade era eu. Era o único amigo que ele tinha. Por quê? Ele dormia na minha casa, ele vinha pra cá. Ele assistiu o jogo de 2018 na minha casa, cara, jogo do Brasil. E é em contexto, Bolsonaro, em entrevistas, ele dizia isso. Naquela vez, você era o cara. Ele dizia isso. Coordenador do Nordeste. Foi Carlos Bolsonaro que foi depois desdizer o pai. É aquilo ali. E ele Mas, não teve assim, coragem de enfrentar o filho, né? Não. Pra defender Então, a verdade. não tinha. É um assunto bem profundo, né? Mas assim... E ele era um cara que tinha muita consideração comigo. Eu me lembro que uma vez o Luciano Bivar entrou numa discussão com uma certa deputada lá de Brasília, e eu disse, Luciano Bivar, ela é uma pessoa que o Bolsonaro tem estima. Eu me lembro que Luciano Bivar para mim disse, rapaz, eu só conheci uma pessoa que o Bolsonaro tinha muita estima. Eu disse, quem? Ele disse, tu. E veja o que ele fez. Ele não tem consideração a ninguém. E eu ainda me recusava a acreditar naquilo. Tá? E aí essas 3 pessoas aqui da Paraíba, que são bolsonaristas... O trio Virato, né? Vamos agora botar a carta na mesa. Que na realidade... Cabo Gilberto, né? Exatamente. Qual é a diferença... Qual é a diferença de mim para essas pessoas? Porque eu tenho coragem de dizer que Bolsonaro é uma pessoa desleal com aquelas pessoas que estão com eles. Os 3 não admitem isso, embora saibam disso aí. Tá? Nenhum dos 3 conseguiu ter 5% da proximidade que eu tive com Bolsonaro. Mas, devido a uma questão de política, de rejeição, etc., não conseguem dizer aquilo que eu digo que Bolsonaro é um ingrato, é uma pessoa desleal, é uma pessoa que não dá a mínima aos 3. Aí, independente das diferenças que eu tenha com qualquer um desses, hoje eles são os bolsonaristas, os caras que levam o nome do presidente. Representam o nome dele aqui. Mas você imaginava que Bolsonaro ia fazer isso com eles? Eu cantava essa pedra, cara. Sempre cantei. Bolsonaro não tem consideração a ninguém. A ninguém. Ele não tem consideração a ninguém. Eu não quero mais entrar nas questões muito familiares, mas da família dele ele não tem a ninguém. Ele não tem a ninguém. Por que ele teria os 3 aqui? Então não adianta hoje pegar e jogar essa artilharia para cima de Wellington. Não, o Wellington é Bolsonaro mesmo, cara. Bolsonaro sabe das coisas. Se eu conheço Bolsonaro, você pode duvidar que eu conheço Bolsonaro? Por exemplo, ele não quer papo nenhum. Pode ligar para ele. Faz o seguinte, junta os 3 e vai lá reclamar de Wellington. Ele não recebe mais. Hoje o Cabo Gilberto se encontrou com o Bolsonaro. Sim, mas isso aí, cara, isso não é nada. Isso não é nada. Isso aí faz parte da política, da imagem e tal. Mas, por exemplo, eles sabem que Bolsonaro está nem aí. Bolsonaro não vai se envolver aqui. Né? Por quê? Porque se ele fez o que fez com o Bebiano. Alguém tem dúvida que Bebiano era um cara extremamente leal ao presidente? Alguém tem a dúvida que Bolsonaro era um cara muito próximo meu? Na primeira chance, amigo velho. Aí você vai dizer, mas você tem mágoa de... Não tenho. É ele mesmo que é assim. E se eu tivesse de ter mágoa de alguém, era de mim que confiou nele. Mas ele é aquilo. Ele começou a fazer isso aí, principalmente depois do primeiro turno. Tá? E não foi só comigo, não. General Santos Cruz, um homem de bem, era amigo dele há 40 anos. O que eu via Bolsonaro fazer com Mourão, tratava feito cachorro. Entendeu? E assim, e várias pessoas ao redor dele, jogou todo mundo e foi se juntar com a galera lá que ele dizia que não prestava. Por que ele ia fazer diferente aqui? Então não vamos terceirizar, vamos ter culhão para dizer, cara, é o seguinte, é um cabo desleal, não foi correto com a gente, era para receber lá, não teve isso. E Queiroga? Pronto,
Por exemplo, Queiroga, ele tem uma aproximação muito próxima de Bolsonaro. Então o Bolsonaro vai bancar Queiroga aqui na Paraíba? Bolsonaro não vai bancar ninguém. Ele não vai bancar ninguém. Essa Agora, se o Queiroga está ali, está com o consentimento dele. Então, veja só. Bolsonaro, na cabeça de muitos, era ingênuo em relação a mim. Bolsonaro é ingênuo. O cara tem 30 anos de Câmara, meu irmão, e foi presidente da República. Agora, um político profissional. É profissional. Então, quer dizer assim, ele está sendo enganado por Wellington? Não, amigo. Não. Ele simplesmente não dá a mínima para cá. Ele não dá a mínima para cá. Ele João Pessoa, não sei quem, fulano, que é candidato a prefeito, ele tá nem aí. Isso aqui é Queiroga por esse motivo, pronto. Aí ele mesmo acabou. Pronto. Nilvan Ferreira, por exemplo. Nilvan Ferreira, na sua opinião, você acha que não adianta insistir nessa tecla de Bolsonaro? É melhor Nilvan procurar outro partido? Você quer que eu seja muito sincero? Você é um cara que tem uma proximidade legal com o Nilvan. Por exemplo, aqui quem foi que lançou Nilvan candidato a prefeito? Me lembro você, na Rádio Correio, inclusive. Entende? Então, assim, eu não devo nada a ele. Então, assim, em minha opinião, Nilvan, ele tem o capital político dele. Tem pessoas que votam em Lula e votam em Nilvan por gostar de Nilvan. Você chega na casa de algumas pessoas, tem foto de Nilvan, uma caneca de Nilvan. Então, a pessoa gosta do Nilvan, independente de Bolsonaro. E esse personagem feito de Bolsonaro, todo mundo sabe que não é, né? Porque Bolsonaro ele tem um patrimônio eleitoral que as pessoas querem, é uma bengala para isso aí, né? Eu construí alguma coisa desde 2015, então assim, eu era um cara que eu tinha, eu fiz por onde merecer o apoio de Bolsonaro ali em 2018, sem conteste, né? Toda essa turma aí, ela veio depois de mim, mas mesmo assim, que bom, fiquem aí com esse patrimônio agora. Lá em cima, essa turma não representa nada para Bolsonaro. Absolutamente nada. Nós gostamos de Bolsonaro. Beleza, pode dizer. Você pode dizer. Porque a gente é Bolsonaro. Mas Bolsonaro, não é nada. Não é nada. Bolsonaro é isso aí, cara. Bolsonaro não é bonzinho, não, e nem amigo de ninguém. Tu tá acompanhando agora as notícias pós fim de governo de Bolsonaro e a mídia tá muito em cima, Polícia Federal em cima, por causa do ato do 8 de janeiro e tal. E além do que ele fez durante o governo, né? Então, muita coisa... Depois eu quero só fechar a questão em relação a por exemplo, então, Nilvan, ele tem um capital político dele. Por exemplo, Valber, tá? Valber tem um capital político dele. O voto de Valber é de Valber. Acaba gosta dele. Não é porque ele é bolsonarista, não. Se Valber hoje mandar Bolsonaro se lascar, ele tem voto do mesmo jeito. Eu só não entendo por que essa galera bajula tanto Bolsonaro. Porque Bolsonaro caga pra essa galera aí, pô. Entendeu? Por exemplo, Cabo Gilberto, ele foi eleito deputado. Ele, dentro do jogo dele, né, ele foi estratégico naquele problema que teve com o governo do Estado, com a polícia, com tudo. Então, ele fez por onde merecer. Ali, meu irmão, ele tem o voto dele. Entendeu? Essas pessoas foram muito cruéis comigo. Todos três. Por quê? Por vários motivos. O fato de eu ser deputado incomodava. Mas vamos lá. Mas eu não tenho nada, assim... Não é questão de medo, sabe, Ninja? Porque ninguém tem medo de ninguém. Mas os três, eles têm o potencial deles. Eu só não entendo por que precisam se submeter a uma deslealdade de Bolsonaro. Você acha que sem esse vínculo à imagem de Bolsonaro eles conseguiam... Eles teriam o voto do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eles fizeram o jogo deles ali, tá? Não compete a mim dizer se foi algo ético ou não ético, com caráter ou não caráter. Não meço ninguém por isso, mas eu não tenho estômago para dizer que Bolsonaro presta e que ele é leal sem ele ser. Agora os caras seguram a onda. Eu não seguro, não. É impressionante. Eles estão, vamos ser sinceros, os porque Bolsonaro tá nem aí, irmão, pros três. Tem coragem. Vamos para mais uma fotografia. Rapaz, deixa eu só passar a pergunta que eu não consegui daquela hora. Só em relação, só para falar, tá falando sobre Bolsonaro, você vem acompanhando as notícias, né, pós fim de governo, e... Que diga de passagem, um dos piores governos da história. Você pode gostar de Bolsonaro. Não é o cara não gosta? Não tem cara que gosta de fumar crack? Tem cara que gosta de Campari? Eu não gosto, é horrível. Estevão Ferreira. Estevão Ferreira. Né? Por exemplo, não tem cara que gosta de gosto, ninguém discute. Você pode gostar. Mas me diga um legado do governo do presidente. Não tem, cara. Não tem absolutamente nenhum. Não tem. Então, assim, você pode gostar dele. Agora foi um desastre administrativo, o pior presidente da história para a segurança pública. E é uma bandeira que eles tanto defendem. É só pegar alguém que entenda de segurança pública, trazer aqui no seu programa, diga aí que mudou para a vida de vocês.
Porque até o modelo de previdência, que até uma vez um militar entrou na rede social e veio citar a previdência, é de uma desinformação, de uma ignorância muito grande. O modelo de previdência que foi adotado lá em cima é o mesmo modelo que os estados têm que pegar, copiar quando for feita as previdências dos estados. E esse movimento foi feito por mim e mais 25 parlamentares, porque só ia se dar atenção aos militares do Exército. Ia deixar de fora a Polícia Militar. Então, houve essa pressão lá e eu fui uma das pessoas que, entendeu? Que fez esse trabalho junto com o Major Olímpio no tempo, enfim. Mas se dependesse de Major Vitor Hugo, que era o líder do governo, tinha sobrado só para o Exército. A PM da Polícia Militar tinha dançado. Eu estava rodando para perguntar, mas e quem gosta de direto. Bolsonaro é a PRF e a Polícia Federal. Foi a pior coisa que fizeram para eles. Foi o pior presidente para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária e agentes penitenciários federais, policiais penais federais. Pergunte a qualquer um policial federal ou rodoviário o que é que eles acham do Bolsonaro. Só que estou dizendo não. Pô. Tu acredita que ele vai ser preso? Acredito sim. E tu acha que ele realmente fez ele estava ciente desses crimes que estavam sendo cometidos, sim, tanto em relação ao próprio governo, como ao 8 de janeiro? Tu acha Rapaz, que ele participou olha, daquele planejamento? Eu vou dar um exemplo a você. Um presidente da República, tá? Os haters não suportam isso, cara. Mas assim, vamos para o argumento. Você pode dizer qualquer coisa a meu respeito. A boca é sua. E a gente vive num processo democrático. A gente vive num país democrático. Mas no momento que um presidente da República quebra um protocolo de algo que nunca existiu e jamais poderia existir, um presidente da República chamar, não digo nem embaixadores, mas representantes de embaixadas, porque os embaixadores top de linha não apareceram né? Para questionar o processo eleitoral que ele foi eleito, só isso aí, irmão. A Ronda que elegeu ele não sei quantos anos, né? Não, só isso aí já é um crime. As pessoas não entendem disso, mas já é um crime, você questionar o seu processo eleitoral. E a própria condução dele na pandemia, que foi uma imoralidade. Muita gente diz, não, mas ele foi o presidente, mas comprou. Não é o presidente. É questão, tem que comprar mesmo. Só que quem deu a largada nisso aí, toda criança de 5 anos de idade sabe que foi Dória, que deu o forçado, primeiro para o São Paulo, mas Bolsonaro dizia, se depender de mim, eu não vou comprar. Ele dizia ou não dizia? Dizia. Por que as pessoas escondem isso? Significa que a verdade não interessa. As pessoas querem viver da crença, não da evidência. A evidência é que Bolsonaro, em termos de exemplo, questão de máscara e tal, aquilo era coisa para assunto, para ministro da Saúde cuidar, cara, e ele cuidar da questão política. Ele mexeu no ministro da Saúde durante essa crise. Ninguém poderia. Pra você ter ideia, Flávio Dino, quando chega, você pode gostar de Flávio Dino e dizer que ele é gordo. Ponto, beleza, vamos lá. Mas Flávio Dino é de um preparo, ninguém aguenta Flávio Dino num debate. A oposição não existe, ele incinera mas você vê, Flávio Dino, ele tem a posição dele. Você vai para o ministro dos Direitos Humanos. Como é o nome dele? Ministro dos Direitos Humanos, o moreninho lá. Me esqueci do nome. Rapaz, é um cara, Silvio Almeida. Silvio Almeida, ele arrebenta. Tá? Ele fala e fala muito bem. Mas me diga qual ministro tinha condições de botar a cabeça para fora. Carlos Bolsonaro tinha um ciúme, botava na cabeça do pai e o cara é defenestrado. Entendeu? Mandetta. Mandetta é um cara preparadíssimo, né? E era um cara que estava de acordo com a ciência. Depois colocou outro que não durou uma semana. O cara lá, né? Você vê que já arrebentou. E depois foram chamados aquela menina... Chegou o general, Pazuello também. Pazuello, eu vou dizer uma coisa a você, cara. Vamos ser muito sinceros. Se Pazuello... Muita gente não gosta de Pazuello, mas eu conheço Pazuello e conheci o Pazuello em Roraima com Jair Bolsonaro quando eu visitei ele lá. Pazuello na questão da logística e Mandetta na parte lá cara, ia ser a dobrada de ouro. Aí os caras iam arrebentar, mas não. Então, o ministro tinha que dizer o que o Bolsonaro queria. Ele tinha que abrir mão dos conhecimentos e de acordo com a ciência para ir para cima de uma questão de opinião. Bolsonaro desmanchava, vocês sabem disso, olha, um ministro, por exemplo, vamos lá para o vice-presidente de Lula, Alckmin. Alckmin é um cara, governador, um cara, eu conheço o Alckmin, meu irmão, o cara é um papo, ele tem uma postura de vice. O que é que qualquer coisa que Mourão falasse, Bolsonaro desmoralizava ele, cara. Ninguém tinha condições. Só não se afastou dele porque não tinha como, né? Não tinha como. Mesmo assim, eu tenho que tirar o chapéu para Mourão de certo modo, tá? Porque também, assim, acho que ele perdeu muito da dignidade dele quando ele se submetia a um negócio daquele. Ele não podia dar opinião de nada. Ele fazia questão de desmoralizar. Do outro lado, o filho, Carlos Bolsonaro, escrachava, arrebentava com a moral de homens sérios. Enfim,
Moro, coitado. Moro, assim, mas Moro pra mim foi a pior voltou, decepção. E voltou, né, pra Moro perdeu pra mim qualquer tipo de credibilidade. Eu chego da... Veja só. E Moro veio aqui pro seu aniversário. Bolsonaro, pra mim, ele não tem credibilidade, mas ele ainda tem mais que Moro. Por quê? Porque Moro, meu irmão, Moro dizia que Bolsonaro influenciou a troca da Polícia Federal para preservar os filhos dele. Ele chamou Bolsonaro de corrupto junto com os filhos, depois ele se agarrou com o Bolsonaro de novo. Eu não fazia isso nunca, cara. E tá lá defendendo Então, até hoje, lá no Senado. Moro pra mim, eu não posso mais dizer isso, que eu tô calmo, a minha cabeça tá boa. Senão eu ia dizer o adjetivo correto de Moro, entendeu? Eu ia dizer qual era o adjetivo, mas Moro, ele é o cara, bicho, que... Irmão, eu tô procurando um adjetivo mais light, psicologicamente possível de dizer. Mais leve. Mas, irmão, ele perdeu a dignidade dele. Ele tem mandato, mas não tem moral nenhuma mais. Porque no momento que você diz, eu sei o que Moro disse no meu vídeo sobre Bolsonaro, quem me procurou foi Moro. E eu digo isso, e realmente ele tinha razão. Desde o COAF, quando o COAF era no Ministério da Justiça, e Bolsonaro procurou tirar para o Ministério da Economia por causa de Flávio, da maracutaia do filho. E o que é que aconteceu? Aquilo ali, eu defendi Moro, cara. E Moro depois saiu dizendo, você viu aquela reunião ali, Moro de cabeça baixa. Moro é muito cínico, cara. Bolsonaro é aquilo mesmo, não me surpreende. Agora, se Bolsonaro tiver de 100 a 0, 1% de credibilidade, assim, pelo menos do jeito que ele é, ainda eu dou a Bolsonaro, mas a Moro se demonstrou um cara sem caráter nenhum. Foi vergonhoso ver a discussão com um hacker lá no fora do microfone, aquilo é uma cara de... Pronto, mas... entendeu? Cara de... Vamos para o PIN, mais uma fotografia, por favor, aqui, Glaubinho. O Júlio vai tomar um golinho d'água. Vamos fazer mais uma fotografia aqui. Bota aqui, Bolsonaro e Michele. Bolsonaro e Michele. Epa, essa aqui. Eita. Você deu uma declaração polêmica, né? Sobre esse assunto eu não vou falar mais. Não vou falar mais porque por recomendação das mulheres da minha família. Então, tá? Mas o que eu falei, eu não tiro nada. Realmente. E quem me disse foi ele mesmo. Quem me disse foi ele. Chegou a receber algum represado daquela declaração? Só porque ele disse que ia me processar e depois desistiu. Processou? Manda processar. E como foi que ele disse a você? Você quebra do cacete. Não, rapaz, saiu uma situação uma vez falando que questão de Maria da Penha, né, que a justiça aqui disse que eu tô de boa, né? São coisas, fragilidades emocionais de pessoas que faziam parte da minha vida. Eu me senti muito injustiçado, eu fui injustiçado. Essas pessoas me pediram desculpas, tal, mas já estava feito, tá? Algo muito antigo. Mas a justiça disse que eu sou tranquilo, nunca houve aquilo ali. E as pessoas negaram aquilo ali, que disseram que eu fiz. Beleza. No tempo que eu conheci Bolsonaro, eu fui a Bolsonaro e falei. Bolsonaro, aconteceu isso comigo, né? Porque estava naquela coisa... Para prevenir alguma coisa. Sabe o que o Bolsonaro disse a mim? Disse, homem, eu conheço um cara, eu conheço foi o que ele disse? Ele usou um termo lá. Eu conheço um cabo que dá em mulher. Tu não é um desse, não. Agora eu já fiz assim, assado. E foi por isso. Eu digo, Virgem Maria. Pronto. E quem me disse foi ele. E tinha pessoas ao meu redor que sabiam e sustentavam o que eu falei. Tá? Então, assim, só que isso passou. Eu acho que Bolsonaro ele já tem problema demais. Embora seja verdade o que eu falei, é uma verdade inconveniente, que trouxe uma energia muito ruim. Através disso, eu até suspendi a questão do livro que eu ia fazer, porque, cara, eu estou num período tão bom. Por exemplo, eu tenho certeza que eu tenho uma qualidade de vida superior a Bolsonaro muito. Então, o cara já está ferrado, vai se ferrar mais, sabe? Eu sei o que se passa dele, porque eu fiz parte da intimidade dele, mas não quero mais falar sobre isso, sabe? Eu entrego Jair na mão do justo juiz, ponto. Justo juiz, que escreve nos meus dias e escreve dele. Bolsonaro sabe exatamente o que está passando e por que está passando. Vamos para mais uma fotografia aqui, agora para pegar um embalo. Bolsonaro com os bichinhos dele, os filhotes. Tem aqui, opa! O 01, 02. 203. Quem é o pior desses três aí? Não, tirando esse aqui, já que você já falou tanto. Não, na realidade, veja só, não são piores nem melhores. Cada um, aqui está a personalidade maior e os três... São perversos? Não, veja só. Os três são o Bolsonaro dividido em três aqui. Eita. Aqui é Bolsonaro dividido em três, tá? Esse aqui é o mais político. O Flávio é o mais político, é o cara que realmente é o político. Quando lhe vê, ele dá abraço, beijo. É um cara que nunca Carinhoso. me tratou mal. Certo. Flávio sempre me respeitou, tá?
é o político, estilo político carioca. Tem noção? Pronto. O cara que veio da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Que é um estado que vem sofrendo muito naquela Irmão, Assembleia ali. O cara ser deputado estadual na Assembleia do Rio de Janeiro não tem recuperação, irmão. Tá? Aí tem esse aqui, que esse cara aqui, inclusive, fez um post agora aí, essa semana, do outro irmão mais novo. Esse é o Eduardo, né? É o Eduardo. O irmão mais novo tá com outras polêmicas também. Deixa eu te falar. Eduardo é aquele cara que botou na cabeça de ser embaixador nos Estados Unidos. Foi, sim, lembro disso aí. É a história do hambúrguer. Pronto. É aquele cara que ele é como se fosse um menino dono da bola. Sabe Júnior, aquele menino da orelha grande, que é o dono da bola, que é o guri chato do jogo, pronto, que todo mundo tolera porque é o dono, pronto. Então ele é isso aí. Então ele depois queria ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores, porque ele tem essa vaidade. Ele queria ser o genro de Trump. Você lembra que o filho de genro de Trump é desenrolado e tal? Pronto. Então, só que onde ele ia era bagaço, era desmantelo. Você vê que esse negócio dos Emirados Árabes começou por ele, Emirados Árabes, né? Aquele negócio todo. Aí o Brasil se fudendo aqui na pandemia e ele lá botando turbante na cabeça. Um pendrive o negócio do pendrive, um punhado de pendrive. Então, assim, é um cara que é um desmantelo falando. E foi o cara que encabeçou primeiro todas aquelas fake news a meu respeito para que eu pudesse perder a eleição. Não foi o Carlos, não? Foi ele? Não, veja só, ele começou por ele. Tá? Começou por ele. Pensei que tinha sido então ele foi o cara que encabeçou ele, foi o cara que estimulou Daniel Silveira com aquela história. E é um cara assim... Frio. Rapaz, é assustador a energia desses caras. Esse aqui, que é o Carlos... Olha a carinha dele. Carlos é um cara que ele consegue entrar na mente do pai. Entrar na mente mesmo. Tá? Eu me lembro que aquela demora para que Bebiano fosse nomeado ministro demorou muito por causa dele. Tá? E Bebiano só ficou 1 mês e 15 dias como ministro. Quando foi nomeado, ele não suportava aquilo e ele simplesmente, quando viu que o Bolsonaro não ia retroceder, ele sumiu. Levou as senhas das redes sociais e correu pro clube de tiro. Mas isso tem alguma motivação? Por que ele não queria que Bebiano fosse? Era só porque ele achava que Bebiano poderia ser cara, deixa eu te falar. maior que Bolsonaro um Esse dia? menino foi eleito vereador com 17 anos de idade. Quando ele completou 18, foi que ele assumiu. Se eu não me engano, foi o vereador eleito mais novo do Brasil. Tá? 17 anos. Nunca soube o que fosse... acho que não sabe o que é lavar um banheiro. Nunca vi uma carteira de trabalho. Não sabe o que é isso não. Então, ser vereador em São Paulo ou Rio de Janeiro, irmão, não é todo deputado que tem a vida boa que tem essa turma não. Né? Se você for olhar o histórico dele como vereador, é um dos piores. Tá? Não tem nada demais. É um cara que não consegue desenvolver um assunto longo, ele não é um cara de debate, ele é um cara ali. E assim, é uma pessoa que tem seus problemas. Tá? Todo mundo sabe disso. E, diga a você, foi o maior causador de animosidade no governo do pai. Ele foi um grande... Ele que lhe afastou de Bolsonaro? Sim, foi ele. Tinha as senhas das redes sociais de Bolsonaro. Ele tem até hoje. Tudo, tem até hoje. Você vê que tinha umas coisas que botava, depois apagava. É uma doidice. Aquilo é uma doidice. Então, imagina um presidente da República com um negócio desse. Né? Um assessor desse. Por exemplo, e ele era o 01 do pai mesmo. Né? Chegou assim... Cara, isso aí é uma falta de paz tão grande dentro daquele governo ali, porque Bolsonaro é tipo aquele cara, eu não sei se já viu aqueles desenhos animados, eu acho que é do Papalégua, que ele vai para onde tem vários geysers, né, gás, sei lá, que fica os vapor. O cara bota um pé aqui no buraco, aí ele bota outro aqui para tampar, estoura aqui, bota de novo. Então sempre era resolver. Isso não dava para tampar, que é muito buraco estourando. Então os buracos do governo Bolsonaro, as crises, as polêmicas que se tinham, era em relação, você pode ver, era só em relação ao menino, cara. Né? Então, a estratégia é aquilo ali. E quando eu conheci Bolsonaro, Carlos não falava com Flávio há muito tempo, era meio intrigado do pai, por causa que Bolsonaro era com Michele, e os dois eram que se davam melhor, mas mesmo assim era gato e rato. Enfim, então eles viviam assim. O Renan, quando chegou, o Renan já chegou já no final. O Renan, muita gente não sabe que chegou porque Bolsonaro ia ser candidato a presidente, e vivia com a mãe de Renan fora. Renan morava fora do país, tá? Noruega, se não me engano, né? Morava fora. Inclusive o nome dele não era nem Renan, tinha trocado, a mãe tinha trocado. É uma história comprida. Não quero me entrar nisso, mas assim, irmão, pense numa cama de gato. Meio estranha, pense numa cama de gato. Era isso aí. É um cara que, no fundo, eu vi. Eu me lembro que uma vez eu vi Carlos na época que eu andei com o Jair uns 3 anos e meio. Eu conheci Carlos 2 vezes, vi Carlos 2 vezes e é um cara assim, agradável. Primeiro toque, irmão, extremamente agradável. Esquisito, mas agradável. Entendeu? Cara, na humilde e tal, mas ele totalmente
Noiado. Entendeu? E eu dizia, Bolsonaro, por que tu não traz carro? Ele disse, ei, não inventa isso não. Nem dei ideia. Desse jeito. Não, desse jeito. Não inventa isso não, cara. Ave Maria, eu não controlo não. E eu não entendi o que era aquilo não, porque eu não sabia. Pensava que era brincadeira dele, né? Irmão, deixa eu te falar, eu nunca fui do meio político. Eu era um cara inteligente, corajoso, desenrolado, gostava de servir e tal, mas eu não sabia. Bicho, eu tava entrando. Irmão, tu tem noção, um cara que não foi vereador como eu. Eu não era do meio político, parti para viajar com um presidenciável nível Brasil. O primeiro contato que eu tive com o Bolsonaro foi um pau dentro da Câmara de Vereador. Tu te lembra? Quebraram tudo. Só ficou eu e o insegurança que eu levei. O pau cobrindo no centro. Foi pra cima de mim, o pau cobrindo. Foi qual o primeiro contato que eu tive com o Bolsonaro. Foi. Primeiro que eu tive contato com o Bolsonaro, os cabas queriam quebrar Bolsonaro no pau. Quem era? Ricardo Coutinho, era o governador. Ricardo Coutinho, só pra ver no que ia dar, botou os 3 ônibus com índio, com quilombola. Ei, era índio com barba maior do que a minha, cara. Era uma galera esquisita. Bicho, quebraram, era ovo, a porra toda. Eu levei meu carro, Bolsonaro entrou no meu carro, a gente saiu quase que fugindo de lá. Eu, como era um camarada, Ninja me conheceu. Ninja me conhece o quê? Uns 18 anos. Pronto, muitos. Parecia um bicho, eu parecia um. Não, de rocha mesmo. Eu digo, ninguém vai dar nesse doido aqui, não. Então, assim, foi um pau, não ficou ninguém. Mas ficou assustado? Ele é doido igual a mim, homem. No tempo eu era doido igual a ele. Entendeu? Assim, a gente queria levar ele para a Assembleia Legislativa e ninguém deixou. Assembleia Legislativa. Depois a gente pegou de todo jeito. No tempo era Durval, presidente da Câmara. E também deu um rolo lá. Elisa, né, a vereadora Elisa, ela sabe disso, eu não tenho nada contra a Elisa. Ela ajudou muito nessa questão, só que foi para fazer o requerimento, depois não tinha voto. Enfim, só sei que conseguiu. No meio do negócio, que a galera começou a invadir a Câmara, a Elisa chegou para mim e disse, hoje eu posso rir. Ela lembra disso. Ela disse, Juliano, não pode ter isso não, porque deixa eu dizer a você, vão quebrar tudo. Eu fiquei com dó dela. A menina do cerimonial e ela, né? Porque assim, ela se esforçou também. Só particular eu me lembro, né? Que ela tinha pretensão de ser vice-prefeita no governo de Luciano Cartacho. Isso poderia ser muito ruim para ela. E eu também compreendo, ela é mulher. Eu só sei que quando chegou às 2 disseram, não vai ter mais evento. Eu disse, vai ter. Aí arrochou. Bolsonaro tinha pego logo uma briga com o repórter. Tu se lembra? Um pau da bexiga, meu irmão. Você fala besteira, Júlio encarou ele também. Eu digo, eita. Bicho, eu só vou dizer a você, parecia uma panela de pressão. E eu segurando a onda de todo mundo. Entrou uma menina lá, meteu uma tinta vermelha nos peitos. Uma confusão, bicho. Eu tava Isso foi no plenário da Câmara? Foi no plenário? Eu tava em sala VIP. Eu tava com a camisa de malha, ninguém tinha mais condições de falar pela direita, me botaram pra falar, eu dei uma tapa na mesa. Olha, aí Bolsonaro olhou e disse, Bolsonaro deve ter dito, rapaz, eu gostei desse cara. Porque parecia assim, sabe? Só que eu, resumindo, aí botei ele no carro, meu carro ficou... Cara, jogaram uns 200 ovos no meu carro. Saiu, chega a garapa escorria. Aí eu peguei, fui no meio do caminho, Bolsonaro olhou pra mim, porque até Bolsonaro vencer a eleição e entrar Carlos Bolsonaro, meu irmão, me diverti demais com o Bolsonaro. Era comédia. É porque tu pegou aquele dali quando tudo era mato. Ali, né? E o bicho doido demais, eu não sabia que era botar ele nas costas. Bolsonaro pesa igual um chumbo. Ele tem eu tenho 1,81m, 82, o bicho deve ter 1,85m por aí. Bolsonaro pesa, cara. Ele é magro, mas ele pesa. E eu subia com ele nas costas. Me leva! Aí, resumindo, ele, no carro, ele, do nada assim, com aquela cara dele. Porque Bolsonaro era meio doidinho, depois que foi o presidente, pirou de vez. Mas ele era meio doidinho. Aí ele pegou e disse, tu já pensaste em entrar na política, Paraíba? Aí eu disse, cara, eu nunca pensei nisso nele, gostei de tu. Beleza, ficou por ali de boa e tal. Depois eu fui para ele para Roraima, ele gostou de mim. Ele me chamava muito Paraíba, Pau de Arara. Ele nunca me tratou com preconceito, mas ele tirava onda mesmo. Eu ia dormir na casa dele, ele dizia, o colchão tá ali, eu dormia no chão. É uma história bacana, assim, história bacana, até entrar doidice do governo. E ele gostava de mim. Eu me lembro que com 2 anos de acompanhando ele tirou um broche de deputado verde, desgastado, disse, toma, você vai voltar para cá, você vai vir para cá. Aí eu me lembro que eu disse, Bolsonaro, eu tenho vontade de ser deputado estadual, assim, para desse não me serve para nada, é mesmo que merda. Aí eu digo, beleza, aí fui para lá, foi por isso. E eu tinha uma liga muito grande com ele, era uma coisa bacana. Eu tenho muita história com o Bolsonaro, muita história. Esse povo que diz, surfou na onda do Bolsonaro.
Não dá para discutir com você, rapaz. Você não sabe da história, você não sabe o que eu fiz, você não sabe. Ô, Juliano, eu tenho curiosidade desse rompimento aí, de relação entre você e Do ele. nada. Bolsonaro Você chegaram a assim. ter uma última conversa, tete a tete, assim? Não tive, ele me chamou lá no Palácio do Planalto. Eu tenho até uma foto com ele fez questão de botar a cara feia assim, para dizer... Eu entrei pela Sacanagem. porta dos fundos, porque quando você entra pela porta principal, a agenda do presidente é oficial. E tinha muita gente querendo que eu me aproximasse de Bolsonaro, mas ele tinha medo do desgaste com os filhos. Então, assim, os filhos não podiam sonhar que ele tinha. Mas ele me chamou ainda 2 vezes lá. Eu estive lá 2 vezes com ele. Uma foi em relação ao negócio do partido, que eu já contei essa história meio comprida. E eu não topei fazer a parada que ele quis, não. E aí pronto, aí torou a cora de vez. Né? Mas foi uma discussão... Não, discussão conversa nada. boa, assim, ou foi discussão? Primeira vez que ele me viu, ele disse logo, como é que tá essa bunda aí? Era assim, tirando onda. Não tinha... Sabe, eu me lembro que quando eu tive a segunda vez que ele me chamou lá, eu disse, Bolsonaro, cara, eu já me fudeu uma vez. Eu disse até assim, estou usando as palavras que eu usei. Fica à vontade. Ele saiu lá da sala principal, porque tem a sala da presidência, tem um corredor bem longo para chegar na sala do chefe de gabinete. Aí ele vinha gritando lá dentro, aí... Major Pedro, que era o chefe de gabinete dele, disse, vai lá, Juliano, ele gosta de tu e tal. Eu sei. Quando ele vinha, aí ele chegou pra mim e disse, e aí, Júlia? Eu disse, cara, o que é que você tem e tal? Aqui não tem um deputado nem um presidente, tem 2 amigos. O que é que você quer? Aí ele disse, não, eu queria falar um negócio contigo. Eu disse, Bolsonaro, agora, bem assim no corredor, diante de Deus aqui eu tô te falando, cara. Mas, verdade pura. Pô, Bolsonaro, tu já me fudesse uma vez, cara. Já fazia quase um ano que eu vivia, sabe, sendo massacrado. Ele disse, Júlio, não vamos falar do passado, senão a gente não segue pro presente. Mas eu quero falar com você um negócio. Aí foi tratado negócio de partido, que o que ele pediu era sem lógica, não tinha, eu ia me lascar mais ainda, não adiantava. E foi um pedido... Tu negou de pronto? Eu disse, não, eu vou atender você por outro lado, mas tem uma de João sem braço, sabe aquele negócio que você diz nem sim nem não, mas muito pelo contrário, e sai... É por isso que eu gosto de fazer isso aí. Só que eu já estava escaldado com o Bolsonaro, eu sabia que o Bolsonaro ia me ferrar. Conheço o Bolsonaro. Bolsonaro é o cara que diz, Juliano, bora ali, pegar umas goiaba. Bora. Ele, pronto, tu pega as goiabas, pula o muro que eu tô esperando. Quando tu chega, fica com as goiabas, ele, ó, pegou a mula. Ele é desse jeito. E pronto. Aí eu digo, bicho, beleza. Aí não dava pra mim. Fiquei no meu canto, mas não adiantava eu ficar no meu canto. Os filhos vieram atrás de mim. Eu não sei o que era isso. Eu era o 01 para não ser reeleito. Aí eles jogaram aqui na Paraíba, os meus irmãos paraibanos se encheram dessa mentira, de traidor, não sei o quê, mas eu ajudei. Nenhum deputado federal aqui da Paraíba, nem senador, votou tanto com o Jair como eu votei. Entendeu? Porque era um compromisso que eu tinha. Aí eu não podia negar o que eu tinha feito. Mas o eleitorado de Bolsonaro comeram... Rapaz, eles inventaram gente para dizer que eu comi dinheiro em campanha. Inclusive, eu processei e o camarada vai ter que pegar... Agora não adianta mais, né, Ninja? Um cara que até foi eleito deputado de Pernambuco, disse que eu participei da coordenação da campanha. Olha o que eles inventavam. Que eu me encontrei com alguns empresários, pedi 100 mil de cada um, botei no bolso e enganava Bolsonaro. Aí eu empurrei na justiça. Demorou quase 3 anos para o cara ser julgado. Para ser reparado, né? Só que aí teve um evento com quase 4 mil pessoas aqui e o cara foi pro microfone e disse, né, ladrão, não sei o quê. E o povo comia essa cor, entendeu? Fake news toda hora. Na CPI das fake news tem um áudio, cara, do chefe de gabinete de Eduardo Bolsonaro dizendo, hoje é o dia de Juliano. Esse cara não pode voltar para Brasília. E detonando. As pessoas não queriam saber da verdade. Juliano foi traidor do Bolsonaro? Não. Bolsonaro foi que me traiu. Bolsonaro foi que me deixou. Bolsonaro foi que me deixou ao léu, meu irmão. E eu mantive a minha integridade. Você tá entendendo? Inventaram tudo que podiam e o povo aqui comendo a corda. Por quê? Deixa eu te falar. Se eu tivesse me afastado de Bolsonaro, se eu tivesse realmente traído Bolsonaro, Bolsonaro não ia dizer tanto assim de mim. Porque ele sabia que eu fui para ele. Mas os filhos, não. Quem fez a... Tu já viu Bolsonaro dizer alguma coisa negativa a meu respeito? Não, nenhuma vez. Também não vi nenhuma declaração disso, não. Não tinha. Agora esse cara que chegou dizendo que eu peguei dinheiro de campanha, Carlos Bolsonaro postou no vídeo dele. Eduardo Bolsonaro me botou no vaso sanitário, numa charge. Essa charge aí rodou, viu? Meu irmão, era isso. Por que você, bolsonarista, não vê isso, cara? Agora, chegou uma hora, irmão, que eu não consigo ser feito esses colegas deputados daqui que aceita tudo, não. Eu dizia, Bolsonaro, aí pronto. Aí teve uma vez que o Bolsonaro ligou pra mim, aí eu fui desaforado com ele no telefone. Aí eu disse um desaforo a ele, botei pra torar mesmo. Lavou a roupa suja? Lavei a roupa suja no telefone. Disse a ele que onde eu visse ele, eu cortava caminho. E ele me esquecesse. Se fudesse pra lá. Ele, presidente da República. Se um dia, os meus netos, viu? Como é o nome daquele rapaz ali? Glauber. Num dia que meus filhos estiverem num canto com meus netos, e um cara dizer, rapaz, fulano ali é doido. Ele, doido não, doido foi vovô. Que mandou o presidente se lascar. Vamos fazer agora a leitura em relação ao presidente Lula. Fotinha de Lula. Você se arrepende de ter dito que votou no presidente Lula? Não, eu votava de novo. Votava de novo? Votava Mas tá achando do governo aí?
Deixa eu te falar. Por que deixa eu te falar? Eu não conheço Lula. Eu não conheço Lula. Não sou um cara... Uma coisa eu sei. Se a direita, que eu represento em um dia, é isso que está aí, eu também não sou. Mas também eu não tenho afinidade com pautas radicais de lado nenhum. Isso me dá preguiça. Primeiro que eu não acredito em nenhum radicalismo. Para mim são apenas tensionamentos de ideias para ganhar a massa. Porque na realidade, quando vai para acertar um negócio lá em cima, para fazer o que é para fazer, isso não vale de nada mesmo. Olha, saúde pública não tem ideologia, educação não deveria ter ideologia, segurança pública tem ideologia, infraestrutura não tem ideologia, e não é isso que importa. Porque esse negócio de casamento gay, esse negócio o Estado não resolve, isso, essas discussões religiosas, morais, o governo não resolve. Não resolve. Aborto, um presidente da República nada pode fazer, isso é plenário da Câmara e do Senado, e o Supremo, se a Câmara não resolver, o Supremo resolve. Então, o cara passa 4 anos, por exemplo, o cara feito Ciro, o cara passa 4 anos ali falando, e Ciro é um cara preparado. Aí quando chega perto da campanha, você é a favor do aborto. Como coisa que isso fosse pauta para um prioritária para o país. Não é. Aí eu te pergunto, o aborto é uma tragédia social, é uma tragédia humana, o aborto. Quem é a favor de aborto? Ninguém é a favor de aborto, ninguém. Logicamente existe aquele pessoal que banaliza o assunto e aquele que... Mas deixa eu te falar. Eu vou criar aqui por exemplo, a galera que é contra o aborto, principalmente os deputados e senadores, se por algum motivo a filha deles ou o filho deles engravidar alguém, que de repente eles entendam que não... Tu acha que essa menina vai tomar um Citotec, Vai fazer um clandestino, né? Vai clandestino em clínica top com um amigo do papai. Eu estou dando um exemplo, mas a pobre empurra uma agulha de crochê no útero, compadre. Eu não estou dizendo que eu sou a favor, não. Eu só estou dizendo que é um assunto que tem que ir para debate. É uma realidade, né? É uma realidade, tem que ir para um debate. Entendeu? Por exemplo, arrocha o plebiscito. Estou dando um exemplo. É um mecanismo que mais no Brasil foi usado, né? Pronto. Aí vamos lá, vamos para outro assunto aqui. Por exemplo... Legalização das drogas. Aí eu pergunto a tu, que droga? Que droga legalizar? Isso é outro debate. Que droga? Cocaína? Não. Você tá, por exemplo, na questão eu vejo gente dizer que maconha, por exemplo... Descriminalização. Eu não tenho nem jeito que fuma maconha, né, irmão? Não é minha praia. Mas vamos lá. Todo mundo diz que a maconha é a porta de entrada para as drogas. Mas não é o álcool, não. Não é o álcool, não. Porque, se você reparar... Eu não sou aqui um psiquiatra, tá? Não sou um médico nesse quesito aqui. Seria interessante um debate com profissionais, pessoas inteligentes. Mas tu já viu um maconheiro, por exemplo, entrar em coma por fumar maconha? Não tem. E álcool, quando o cara toma muito? Entra em coma, não entra? Paga na hora. Entra em coma, não entra? Por exemplo, é um exemplo chula, mas... Tu já viu briga de faca no meio de um show de reggae? Não tem, tem? Tem não. Acaba, rapaz, 2 maconheiros estavam brigando no murro ali no meio da rua por causa de uma gaia que levou. Não tem. É difícil. Mas no álcool. Por exemplo, eu não sei se os números dos acidentes, que são 64 mil por ano, são de maconheiros no volante. Mas pode ir atrás que 90% é álcool. Então, e álcool não é droga? Só que o álcool ele é glamourizado. O álcool está na alegria... Está na festividade, entendeu como é? Então, assim, por exemplo, se você pegar, irmão, notas de R$200 e de 100, até de 50 deve ter, botar no microscópio, você vai ver que quase todas têm resquício de cocaína. Estou dando um exemplo. A droga ela já é legalizada, não é assim, você não compra no supermercado. O que não é legalizado no Brasil é saúde pública de qualidade, é acesso a um bom salário, isso aí não está. Mas, por exemplo, qual classe A hoje, B, que quiser droga não tem? Alguém tem dúvida aqui que entrega em casa? Toda festa. Alguém tem dúvida que entrega em casa? Outra coisa, pobre mesmo, pobre, tem condição de pagar 250... Eu sou esclarecido, eu não uso, mas eu sou esclarecido. 250, 300 conto numa grama de cocaína? Pobre não tem condição para isso. Vai usar aquela maconha de quinta categoria. Agora, as maconhas que todo mundo sabe que tem, todo mundo aqui sabe quem fuma maconha. Todo mundo sabe.
E aqui existem profissões de altíssimo padrão que quase todo mundo usa. Tanto na área judiciária, na área de médicos, na área, inclusive, High de society. policiais. Eu Jornalistas também. Jornalista nem se fala. Então, assim, irmão, Ainda bem que eu não sou jornalista. são assuntos para se debater com seriedade. É verdade. Seriedade. E não simplesmente usar isso como se fosse algo que não se deve... Porque é uma coisa que existe. Entende? Eu sou um camarada que eu tenho minha visão. E eu queria ir pra ideia, brigar com o cabo na ideia. Não sei o quê. Bicho, porta pra droga começa com álcool. Começa, inclusive, com vários outros fatores sociais que levam o caboclo pra droga. E isso necessita, sim, de um debate político, e é no Congresso que esse debate político, não é no Executivo. Exatamente. Aí as pessoas querem colocar no mesmo balaio. A gente vai liberar a cannabis para tratamento medicinal de crianças que têm 40 convulsões por dia. Não, isso é droga também. Não, isso não tem nada a ver, não. Isso é outra coisa. Mas bota tudo no balaio. E se tem de um lado alguém que quer pegar e esculhambar o negócio, por exemplo, você pegar... Veja só, Ninja, olha o cuidado que eu tenho que falar as coisas. Mas todo mundo sabe hoje, e não é... Cara, se você for ali em Tambaú, irmão, se você andar na areia da praia de Tambaú, você sente a marisia, a maconha rolando no centro. Você vai em Pipa, em qualquer lugar. É muito forte. É maconha por todo o canto. Se você vai no Ibirapuera, em São Paulo, você vê todo o canto. Aí então o cara lá tá com o baseado dele, não sei o que, esse cara vai... Não tá entendendo. Ele precisa ir pro presídio. Irmão, então assim, cara... Aí tem que fazer presídio. O jogo é muito aberto lá em casa. Eu sou um cara moderno. Eu converso sobre tudo. Lá em casa só não vale mentir. Porque aí tira meu raio de cuidado em relação a filho, aí perigo. Mas assim, isso é uma questão que tem que ser encarada com seriedade, não com apenas ideologia. Entende? Como a questão de armas. A questão de armas não é para ser discutida com ideologia. Não pode nada, não pode tudo. Não, também nem é assim. A gente sabe que nem todo mundo pode ter carro, nem todo mundo pode ter dinheiro. Tem gente que não pode ter uma mulher bonita, viu, Ninja? É verdade. Quer brigar com todo mundo, acha que vai levar cangada. Valente demais. Tem cara que não pode ter um carro caro. E acha que é o, né? Tem cara que não pode ter essa 10, cabine dupla, que acha que é rico. É complicado. Né? Tem muita Né? O rei de Às vezes é do banco ainda, né? É isso que eu tô te falando, irmão. A vida a gente aprende muito, né? É verdade. Satisfeito, João Gabriel? Chegamos já à nossa reta final. Um bate-papo bom, ele acaba rápido, né? O pessoal comenta. Júlio Lemos. Rapaz, eu tenho uma pergunta. Chama aí. Só pra ver se tem um cortezinho legal, porque eu lembro da umas postagens suas de um relacionamento bem próximo que você tem com o cara da Brás Company. Como é que tu vê todo esse escândalo aí? Não, deixa eu te falar. Não é que seja próximo, tá? Sim, isso é o momento de você falar. Rapaz, se a polícia deixa solto, tira foto comigo, cara. Quem tem que prender é a justiça. Eu só acho que ele deve pagar pelos crimes dele. Tu chegou a investir lá? Botar algum dinheiro? O que eu botei, eu tirei. Não teve prejuízo com Não, é micharia. Não tinha dinheiro pra botar ali, não. Popó que perdeu dinheiro ali com aquele Um milha, né? Perdeu Então, pesado. assim, ali dentro tinha pessoas da área, eu soube, né? Assim, depois que falaram, né? Que tinha pessoas da área judiciária que tinha dinheiro lá dentro. Muita gente de dinheiro. Agiotas famosos. Se tivesse grana minha lá dentro, a mídia já sabia, pô. Entendeu? Eu não tinha dinheiro para botar ali dentro, não. O que eu botei tive que tirar logo. Principalmente na campanha. Conseguiu os 10%? Eu nunca tinha recebido dinheiro de 10% lá. Não? Não, nunca tinha 10% lá, era? Disse que ele pagava 10%. Não, nunca ouvi falar nisso, não. Nunca ouvi falar nisso, não. Júlio Lemos, obrigado pela participação no nosso NinjaCast. Satisfeito, João Gabriel? Satisfeitíssimo, mesmo. Satisfeitíssimo. Obrigado. Muito bom. Meu amigo, até a próxima, né? Porque agora eu tô com os hormônios organizados, Tá. psicologicamente. Se não, irmão, bicho pegava, né? Vocês são sabidos, porque tudo agoniando o cara. Nada. Se eu der vacilo aqui, aí, os caras tiram minha cueca por cima, cara. Mas, o Ninja gosta mesmo. Não, nada. Que conversa é essa? Bom são as manchetes, né? E o interessante também é essa conversa, você, né? O pessoal queria saber como o Júlio Lemos estava, né? O que é que o Júlio Lemos está fazendo? Rapaz, Cara, eu vou dizer pra você, falar, eu lhe conheci hoje. E eu fiquei encantado com algumas coisas que você pincelou aí do seu raciocínio. Em questão das suas leituras. Eu gosto muito desse papo aí. Eu digo de fundo do meu coração. Do fundo do meu coração. Eu fazia um trabalho muito, muito meticuloso em relação ao combate à exploração sexual infantil. Eu não perdi nada como deputado. A Paraíba perdeu muito. O Brasil perdeu muito. Porque, cara, eu entendia da parada de combate à exploração sexual infantil, a tipificação do crime. Eu fui relator das leis mais duras no Congresso em relação a isso. Eu colhi a assinatura para uma CPI. Você não tem noção. E tudo isso acabou por causa da família Bolsonaro.
Que eu não sei, né? Porque política ninguém tá morto, viu? Lula tava preso. Os caras podem falar tudo de Lula. O cabo é foda. Tá lá de novo, meu irmão. É Não impressionante. tem ninguém morto na política, não, cara. Acaba ressurge, né? Das cinzas, literalmente. Tava na cadeia. Então, muito bom. Aqui eu acho que o papo a gente durava aqui umas 3 horas que a gente fazendo besteira aqui. Cara, eu já peguei podcast de 3 horas, bicho. Tá bom demais. Bom demais. E os caras rindo, mas eu saí bem minuto no podcast. Os caras começaram a botar. Eu não sabia da estratégia do podcast, né? Botar pro cabo beber e ficar doido. Tomar todinho e vai soltar. Um Danonezinho. O uísque do bom. Esse aqui gosta de cachaça da boa. Ainda bem que eu tô tomando Aqui sua é água. apreciador de cachaça. Futuramente teremos já um patrocínio de cachaça. Tem muita aqui coisa no pra gente falar, viu? Principalmente a questão de saúde mental. Vamos ter aí. a terceira participação sua. Chama aí que eu futuro. garanto a você que dá pano pra manga. E sucesso o pessoal lá do Cash Arretado, né, meu irmão? Você tá com Rapaz, participação lá os meninos são também, muito né? gente boa. Os Importante caras me esse registro. convidaram pra... Eles acompanham por aqui o trabalho de vocês. Não, são muito pessoal. bons assim. E teve uma entrevista que eu dei lá, cara, que teve ao todo, né, em todas as redes sociais. Se você colocar lá no TikTok, do Julian Lemos e tal, cara, deu mais de 40 milhões ao todo, assim, de tudo que coisa que eles fizeram Coisa comigo. boa. Muita coisa. Eu vi viu, uns cara? cortezinhos no celular, poderosos os cortes. As pancadas foram boas. Tem mais de 1 milhão, viu, de Muito visualização. bom, muito bom Bom mesmo. demais. E ele tá fazendo um trabalho brilhante também. A gente fica muito feliz com o É pessoal. Digley e o menino lá, o parceiro Saudações dele. especial ao gente pessoal do boa, Cash cara, Arretado, muito né? bom, batalhando. E já interagiu com a gente, inclusive, nas redes sociais, parabenizando pelo Por trabalho. causa disso, a Né, gente João? convida eles pra vir pra cá. É, pra ter um Chama papo o com eles menino, dois. cara. Vamos Chama lá. o menino aí, bicho. Boa. Viu? Boa sorte, Júlia. Um Valeu, abraço, irmão. um abraço Valeu, na cara. família. É prazer em Deus te conhecer, abençoe. A pessoa... Romeu tá bem, né? Romeu, o Oscar morreu, cara. O Faleceu irmãozinho outro. dele que mordeu um cururu desse tamanho assim. Eu não sabia, não. Mordeu. Foi-se embora. Foi-se embora. Mas Romeu tá bem, com saúde. Cururu, viu? Porque não é sapo, é cururu que a gente tem aqui. Mas tá com saúde. Tá sim, tá sim. Coisa boa. A todos um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo encontro no NinjaCast. Deus abençoe a todos. Obrigado, Glaubinho. Até a próxima. Vamos lá.